Oi, Vera. Pode ler? Posso? Tá, então lê para gente. Na casa de César, capítulo 75. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor. Agora seria bom se o Marcelo pudesse subir um pouquinho. Isso, obrigada. Traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve a ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. O que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, fez menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Devo comentar, Vera? Vera, devo comentar? Obrigada, peraí. Sim, pode. Eu estava falando, você não estava me ouvindo. Estava desligada aqui. Pode comentar, sim, Ingrid, por favor. Lendo de novo a epígrafe, né? Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Eu acho que esta mensagem foi uma advertência, né? Para que a gente não leve em maior consideração a fortuna ou aparente ou os bens materiais dos nossos irmãos, né, julgando-os, porque eles aceitaram essa missão difícil. E muitos, né, entre as possibilidades do dinheiro e do poder, que são papéis, são provas difíceis, e muitos conseguem sair vitoriosos, não deixando-se dobrar pela fascinação do dinheiro e do poder. E deu, inclusive, o exemplo, né, de pessoas que ajudaram Paulo de Tarso, que se postaram ao lado dele no caminho com devoção e carinho. E assim o Cristo tem também. Entre todos os segmentos das sociedades, o Cristo tem os seus seguidores, assim como em todos os cantos do planeta, né? Porque Deus não abandona ninguém. Ele coloca servidores bons e dignos em postos diferentes. E essa mensagem também me lembrou aquela famosa mensagem da Madre Teresa de Calcutá, assim mesmo, né? Que ela lembra que se você é trabalhador e é vitorioso, você terá
poucos falsos amigos, mas muitos inimigos verdadeiros. Mas seja vitorioso assim mesmo, porque no final das contas foi sempre entre você e Deus. Bom, são essas ideias que me chegaram até agora sobre essa mensagem. Tá bom, Ingrid, eu te agradeço muito. Então, agora nós vamos nos preparar para a prece. Obrigada a você também. Nós vamos nos preparar para a prece e vamos todos pensar naquelas pessoas que nós gostaríamos de beneficiar. Mas pensar, sim, com a convicção de que eles serão atendidos de acordo com a necessidade de cada um. Deus não desampara ninguém. Então, nós vamos envolvê-los com muito carinho e vamos nos dirigir ao nosso querido Jesus, nosso irmão maior, em primeiro lugar, para agradecer-lhe por toda a confiança que deposita em nós, nesse momento em que passamos por provas tão difíceis, tão duras. Ele confia na nossa fé, na nossa resignação, na nossa coragem, que nós possamos, em nome de Jesus, estar sempre preparados para as dores que chegam, enfrentando-as de maneira verdadeiramente cristã. Obrigada, Jesus querido. Obrigada, amigo querido de todas as horas. E nós também pedimos, Senhor, somos eternos pedintes e queremos rogar ao seu coração amoroso por todos os nossos irmãos em sofrimento, em todas as partes do planeta, em cada casa, em cada hospital, em cada consultório, pelas ruas, há sempre alguém sofrendo, alguém desencarnando. Nós pedimos por esses irmãos nossos, Senhor. Nós estamos passando por uma época de grande prova, de grande expiação, e pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje e que nós fortaleçamos a nossa fé, porque nunca estamos sós. Sempre temos ao nosso lado o seu amor, o seu grande amor, Jesus querido. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos pedir-lhe, mestre querido, a sua inspiração, o seu amparo para a nossa querida Simone, que vai hoje nos trazer o estudo da noite. Muito obrigada, mestre querido. Fique conosco, Senhor. Graças a Deus. Tá bom, gente. Eu acho que todo mundo conhece a Simone. Mas se você não conhece, quem não conhece, a Simone também é muito conhecida como a esposa do Marcelo e mãe daqueles filhos maravilhosos que eles têm, né? Então, são 5, né? 5 ou 6? 6. 6 filhos, viu? Eles contribuíram muito com a espiritualidade, recebendo no lar 6 espíritos. Deus os abençoe. Então, Simone, a palavra é sua, tá bom? O nosso áudio estava fechado. Ah, tá bom, o áudio estava fechado. Tá bom, Verinha, obrigada. O Marcelo vai começar a projetar aqui. Hoje o nosso estudo é sobre uma página, né, uma instrução dos espíritos, que é uma mensagem dos espíritos, né? Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador. Esse capítulo vem sendo estudado, né, ao longo das reuniões públicas. Eu não estou assistindo porque eu estou na pré-mocidade nesse horário, mas eu sei que vocês têm estudado em sequência, né? E aí a gente vai fazer um pequeno resgate só do início dessa frase de Jesus, né, que dá início ao capítulo, que é: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas,
pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essa passagem de Jesus introduz o capítulo, né? Ele faz esse convite a todos nós, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Aí a gente vai refletir um pouquinho sobre cada passagem dessa, né? Quem são os aflitos e os sobrecarregados que Jesus chama ao seu amor? Quer dizer, Jesus chama a humanidade inteira. Eu vou fazer perguntas que eu mesmo vou responder, porque não tem como na reunião pública a gente ficar abrindo muito para perguntas, né? Mas a humanidade inteira é convidada por Jesus. Mas, na verdade, a gente sabe que os que se sensibilizam mais com a sua mensagem são aqueles que estão sofrendo, que passam por dificuldades, que perdem as ilusões do mundo, né? Que quem está na Terra muito satisfeito, muito gozando dos prazeres da Terra, né? Se sentindo vitorioso, não tem muito motivo para procurar, muitas vezes para procurar Jesus. Não que isso seja um impedimento, que a felicidade seja um impedimento, mas na verdade os aflitos e sobrecarregados são os que geralmente se alijam das ilusões do mundo e estão mais aptos a procurar Jesus, né? Como Jesus alivia os sofredores? Na verdade, ele vem nos ensinar a saber sofrer, né? E ele nos fala da vida futura, mostrando que as ilusões da Terra são passageiras, né? De que existe uma vida muito maior do que essa nossa aqui, que é a que vai nos levar realmente à felicidade, que essa nossa vida aqui é passageira e que todo sofrimento tem um fim. E isso traz muito alívio, né? Nessa esperança num Deus justo, num Deus bom, num Deus misericordioso. E isso é como Jesus alivia esses sofredores, essa esperança, essa crença firme na vida futura. São todos os sofredores que serão aliviados por Jesus? A gente percebe que não, né? E por que não? Porque só vão ser aliviados aqueles que souberem sofrer com resignação, que aceitarem o sofrimento, né? Porque aqueles que se revoltarem contra a dor que estão passando, eles não vão sentir esse alívio, né? A gente tem que saber sofrer com esse, por isso que ele nos ensina, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. A pessoa que é branda e humilde de coração, ela recebe esse alívio no momento do sofrimento, porque ela não tem aquele orgulho que gera a revolta, né? E o que é o jugo e o fardo de Jesus? Que ele coloca lá, né? Ele fala que tem uma condição para o sofredor receber esse alívio, que é ele receber esse jugo e esse fardo de Jesus, que na verdade é o cumprimento da lei de Deus, né? O jugo e o fardo de Jesus são leves porque eles representam o quê? O amor e a caridade, a vivência das leis de Deus. Então, é muito mais suave o jugo do Cristo, apesar da gente às vezes achar o contrário, né? Mas que o jugo do mundo. O jugo do mundo é o quê? É o sofrimento real, né? É a coisa do toma lá, dá cá, é a coisa da dor mesmo. Mas o Cristo não, é a gente saber amar. Quando a gente aprende realmente a amar e a ser caridoso realmente, não só de superfície, a gente vai ter esse jugo, esse fardo suave, né? Que vai nos trazer alívio nos momentos dos sofrimentos, porque a gente vai cada vez dando menos importância às situações que a gente vai estar vivendo aqui na Terra e cada vez ter mais esperança nas consolações que a gente vai receber na vida futura. Isso aí é só um resgatezinho que introduz o capítulo, né? Não sei, Maria. Aí a gente... eu estou olhando para lá. Bom, aí a gente vai ler agora a mensagem que é a Instrução dos Espíritos número 6, que são assinadas, as mensagens desse capítulo são lindas, são assinadas pelo Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, como vocês já viram,
No Consolador Prometido, que foi a reunião anterior a essa que a gente está vendo das mensagens, né? Ele vai falar que o Espírito de verdade é que vai restabelecer essas verdades do Cristo na Terra. Então, a gente vê que o Espírito de verdade ele está representando as ideias do próprio Cristo, que são as ideias do Consolador, que é o Espiritismo, né? Então, vamos ler a mensagem aqui, número 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos, e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Agora a gente vai ver a outra que complementa. Em verdade, essa está dentro da número 6 também, né? Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e o meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fraco para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. A gente vê que são mensagens complementares muito bonitas, né? Do Espírito de Verdade, muito tocantes, e a gente vai começar a resgatar cada trechinho para a gente refletir. Ele começa, né, o Espírito de Verdade, venho instruir e consolar os pobres deserdados. Aí a gente pensa, quem são os pobres deserdados? Né? Será que são só os pobres Ele está falando somente dos pobres deserdados de bens materiais? O que deserdados serão esses? Né? A gente vê que a herança divina, ela se dá para todos nós. Mas muitas vezes toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós ficamos deserdados dessa herança. Né? É como se nós mesmos nos negássemos algo que nós temos direito. Não é bem direito, né? Mas que nós somos destinados, e a gente se afasta disso e fica sofrendo. Né? E o Cristo vem para nos instruir e nos consolar, que é a próxima pergunta, né? Quem vem nos instruir e nos consolar? O Espírito de Verdade, que é quem assina a mensagem representando o próprio Cristo. E através de quê? Através da vinda do Cristo? Não, através da vinda do Consolador prometido, resgatando os ensinamentos do Cristo. Né?
Então, é ele que, é através dos ensinos da doutrina espírita, que nós seremos instruídos e consolados. Tá bom. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Como a doutrina espírita nos induz à resignação ao nível de nossas provas? Nos mostrando que toda prova ela tem uma causa justa e um fim útil, né? Toda expiação, toda prova tem uma causa justa e um fim útil. Tudo que a gente passa de sofrimento, no ser expiação, quando é uma expiação, nós estamos resgatando algum mal que nós fizemos no passado. Então, ela é justa. E quando é uma prova, também nós pedimos muitas vezes essa prova para a gente poder progredir. Então, ela é justa. E a utilidade dela é para a gente se ver livre desse sofrimento, né? Se ver livre dessa culpa e poder progredir na escala espírita. Então, por isso que ela nos induz à resignação. E o que devemos esperar quando sofremos com resignação? Devemos esperar a paz de espírito, né? Devemos esperar o progresso espiritual, porque é isso que não é a quitação de uma dívida, né? Quando a gente passa por uma situação que a gente passa aquilo com resignação, é diferente, né? De que quando a gente passa revoltado, a gente sente que não aproveitou nada e ainda se comprometeu mais. Mas quando a gente passa com resignação, a gente sente que a coisa algo constrói dentro da gente de melhor, nos trazendo uma paz, né? Pelo menos uma parte das dívidas vão sendo quitadas até a gente ir. E assim a gente vai progredindo. Né? Eu lembrei agora da minha filha Clara, quando ela estava doente, pequenininha. Ela tinha muito problema de pele e teve uma época que o cabelinho dela caiu, a pele dela abriu toda em feridas. E aquilo era uma coisa que sensibilizava muito a gente, porque dava dor nela, ela tinha que ficar com as pomadas assim no ar-condicionado, sem poder se mexer direito. A gente passou um ano novo nessas condições, assim, o cabelinho dela caiu, a cabeça cheia de ferida. E ela demonstrava, muito novinha, tinha uns 7 anos isso ela, demonstrava uma resignação muito grande. Né? Ela falava, essa minha doença é por causa de coisa que eu fiz no passado, mas eu vou sofrer isso e eu vou melhorar. Aí ela fez uma vez um desenho, ela toda doentinha, depois ela na médica tomando remédio, depois ela curada, assim, com umas luzes assim em volta dela. E era tocante ver assim como ela era pequena e eu nunca vi a Clara se queixar, assim, com aquela amargura, né? De ter essa coisa que não... E socialmente isso gerava problema para ela na escola também, né? Mas foi para mim uma coisa que me tocou, porque uma criança pequena, mas que já sabia que vinha com coisas para resgatar nessa área, ela tinha isso muito lúcido, né? E ela passou bem, graças a Deus. Hoje em dia ela tá ótima, né? Tá com a pele super bonita, cabelo também. Tá bom. Deixa eu ver mais. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho de vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quem são os obreiros? A gente está vendo que ele está falando para os trabalhadores espíritas, né? Porque se é através do espiritismo que ele está instruindo e consolando, que Jesus está nos instruindo e consolando, esses obreiros são os trabalhadores espíritas que trabalham na seara da divulgação, né, do espiritismo, das obras no bem. O que significa traçar o sulco? Sulco é aquele buraco que faz na terra quando passa o arado, né, que abre aquela terra para você plantar a semente. Quer dizer, eu
percebi isso daí como sendo o resultado de um trabalho. Traçai o vosso suco, quer dizer, trabalha, age, né? Faz o seu serviço no bem, né? Que não é um trabalho qualquer, é uma obra do Senhor, né? De divulgação da doutrina. Recomeçai no dia seguinte... Não, peraí, deixa eu ver qual é a pergunta. O espírito de verdade se refere a 2 tipos de trabalho que os obreiros devem realizar. Quais são eles? Aí ele está falando lá que o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Quer dizer, existe um trabalho objetivo na vida, né, que todos nós temos que fazer para sobreviver, que também precisa ser um trabalho útil à sociedade. Trabalho não é só o que gera renda. Trabalho aos olhos de Deus é toda ocupação útil. Às vezes tem trabalho que é muito útil, né? Mas que não gera renda, e tem trabalhos que geram renda e que não são considerados trabalho aos olhos de Deus, porque são maléficos para a sociedade, né? Mas ele está falando assim do nosso trabalho objetivo do dia a dia. Mas existe também um trabalho íntimo, um trabalho interno, né? Que é um trabalho de burilamento das nossas almas. Que aí ele vai falar, olha, que as nossas almas não estão esquecidas. Estaremos sozinhos na realização desses trabalhos? Quer dizer, nem do trabalho espírita, né? Mas também no trabalho íntimo dentro de nós também não estamos sozinhos. Que ele fala aqui para nós, ó, o Espírito de Verdade fala, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. A gente vê, olha só, nós lembramos aqui do caso do livro dos mensageiros, da preparação dos trabalhadores espíritas, que quando ele fala ali que tem um centro de mensageiros que prepara os trabalhadores para vir para a Terra, para divulgar o espiritismo, ele fala que esses mensageiros eles estão sendo preparados para serem cartas vivas do Cristo, para trabalharem na divulgação, mas não só através de palavras e palestras, através da palavra, mas através também da sua vivência. Por isso que é carta viva, né? Que Paulo já falava para a gente lá. Então, é um trabalho muito grande e que a gente tem muita assistência espiritual, né? Os espíritos sempre acompanham. Você vê que toda casa espírita ela tem uma direção espiritual quando ela é bem direcionada, né? A gente conta muito com o apoio, que no fundo é o apoio do próprio Jesus, né? Através dos seus missionários. Então, é um trabalho muito profundo que a gente tem a realizar, esse traçar o suco, né? Que é um trabalho para os outros, mas esse trabalho tem que estar sendo feito junto com o nosso trabalho íntimo. A gente, no trabalho espírita, no nosso trabalho do dia a dia, é um trabalho mais objetivo. Por exemplo, professor. Para ser um bom professor, ele tem que ser dedicado, ele tem que ser estudioso, mas ele pode ser um bom professor e ter um problema de caráter lá, né? Não sei, algum vício, alguma coisa, e isso não interferir na profissão dele. Pode. É ideal? Claro que não. Está lidando com jovem, claro que não, em nenhum sentido uma pessoa com vício na sociedade, assim. Isso não é o ideal. Mas pode ser compatível. Agora, com o trabalho espírita, isso não pode. Porque a gente precisa, não é que a gente não possa ter as nossas dificuldades, mas a gente tem que estar buscando superar, né? Porque senão a gente começa a entrar no campo da hipocrisia. E aí vai ficando difícil, vai perdendo o sentido a gente estar nesse trabalho, né? Que é um trabalho de voluntário, de amor, de dedicação. Para quê? Né? Para a gente buscar o nosso progresso, não é para catequizar os outros, é para ajudar os outros, mas ajudando a nós próprios. Só tem sentido esse trabalho dessa forma. É interessante comentar que muito mais gente é preparada do que cumpre, né? Mas aí lá nos mensageiros está falando exatamente isso, que o centro de mensageiros prepara muitas pessoas, né? Ele fala milhares até, né, de pessoas por ano para reencarnar, mas que pouquíssimos são os que conseguem Integralmente, né? cumprir. Alguns conseguem
ele fala, poucos conseguem fazer alguma coisa e raríssimos são aqueles que conseguem fazer tudo que estava destinado a eles a realizar. Exatamente porque muitas vezes nós esquecemos dessa reforma íntima. Às vezes a gente entra no ativismo na doutrina espírita e esquece, ou negligencia por preguiça ou por comodismo, né? Por querer conciliar coisas que são inconciliáveis, de reformar o nosso próprio íntimo. E aí a gente acaba malogrando no trabalho. Né? Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. O que o Espírito de verdade nos afirma que acontece conosco na hora do repouso do corpo? Ele está falando que muitas vezes a gente sai, né? Que a doutrina espírita nos orienta sobre isso, né? Nos fala, muitas vezes durante o sono, o espírito se desprende do corpo e vai buscar regiões de trabalho, de convívio com os espíritos superiores, né? Que é onde ele fala ali, olha, que germina a preciosa semente do Cristo. É onde a gente vai assistir palestras ou vai realizar tarefas em prol da felicidade de outro, atender pessoas. Isso tudo é uma continuação do trabalho do Cristo que acontece durante os momentos do sono. Mas aí a gente pergunta, são todos os espíritos encarnados que estão nessa condição de saírem do corpo durante a noite, durante os momentos de sono, para ir para essas regiões de trabalho espiritual elevado? A gente vê que não, né? Que a grande maioria, na verdade, no livro Libertação, do André Luiz também, ele nos fala que a grande maioria sai do corpo ou fica jungido ao próprio corpo, né? Vinculado às paixões e preso sem conseguir se afastar, ou então vai para regiões inferiores, né? Para fruir de prazeres, para cometer, às vezes, crimes e perturbações de toda a ordem. Então, a gente vê ali esse livro Libertação, ele mostra muito isso, né? Uma parte grande da humanidade saindo do corpo durante o sono e indo para aquelas regiões inferiores, infelizmente. Né? Uma coisa que a gente precisa vigiar o nosso dia, a nossa vivência durante o dia, é que vai determinar como é que vai ser a nossa vivência durante a noite. Né? Que se a gente fizer as nossas preces, formos vigilantes, buscarmos estar em uma sintonia elevada durante o dia, aí sim que a gente vai ter condição de chegar na hora da noite e ter uma condição boa. Né? Senão a gente vai estar se enganando, né? Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. O que representam nossos suores e misérias, e como eles nos tornarão ricos nas esferas superiores? Quer dizer, os suores são exatamente nossos trabalhos, toda a dedicação ao bem que nós tivermos, em qualquer campo que seja no profissional, seja no campo doutrinário, né? Em qualquer, seja no lar, todo suor, todo trabalho que nós desenvolvemos no bem. E as misérias são os sofrimentos que a vida nos traz. Né, as dificuldades, não só a miséria de falta de recurso, mas qualquer dificuldade, qualquer sofrimento que nós passemos. E aí ele fala, mas como? Ele está dizendo que esses suores e misérias nos tornarão ricos nas esferas superiores. Como? Mas somente se nós trabalharmos com amor, com dedicação, e se nós soubermos sofrer com resignação, né? Nessas condições é que a gente vai estar adquirindo virtudes através dos nossos trabalhos e das nossas misérias, né? Aí a gente lembrou, para trazer aqui para vocês, do caso do Jorge, né? A gente assistiu agora um videozinho no YouTube
que é até interessante depois vocês procurarem, é o Jorge e Chico Xavier. Jorge, ele era um mendigo, né? Um rapaz, acho que ele tinha até casa, pelo que ele disse, diz que ele morava longe, mas ele era assim muito miserável. E ele não era um senhor negro, muito simples. E ele ia ver o Chico sempre, quando o Chico fazia aqueles trabalhos que entravam na madrugada. E ele ficava sempre o último da fila. E o Chico, e ele assim, ele era muito, ele não tinha recurso nenhum, muito pobrezinho mesmo, o pé todo rachado, os lábios tinham uma ferida, e diz que ele exalava um odor muito fétido, porque diz que ele não tinha muito como tomar banho. Então, ele tinha assim um aspecto mesmo de mendigo, né? Dessas pessoas em situações de rua. E diz que ele chegava e conversava bastante com o Chico dava muita atenção a ele. Quando muitas pessoas, ele só falava assim um segundinho, com aquele moço Jorge, ele ficava um tempão falando, e o amigo dele, o Adelino da Silveira, que trabalhava junto com o Chico, achava estranho o Chico dar tanta atenção a ele, enquanto outras pessoas viajavam de outros estados e ficavam tão pouco tempo com o Chico. Mas depois ele falava que era porque só o Chico falava com ele. Ninguém dava atenção ao Jorge, né? Até porque ele exalava um cheiro que era difícil de conviver. E as pessoas não queriam ele por perto. Diz que ele chegava perto dos espíritas, as pessoas davam dinheiro assim para ele sair logo, aí ele comprava bala. Mas ele tinha uma visão muito bonita da vida, né? Diz que o Chico perguntava para ele, como é que foi a viagem, que era o caminho dele vindo. Aí ele falava, foi muito bonita, eu fui parando, olhando as flores que Deus plantou, parando debaixo das árvores, olhando o céu azul. Era uma alma assim muito pura, né? De sentimentos muito, muito bonitos, assim, muito puros. E aí ele fala que o Chico Xavier, que ele passou alguns anos indo lá, né? Visitar o Chico, e que de repente ele desencarnou. Numa noite fria em Uberaba, ele desencarnou. E aí o Chico Xavier contou para esse senhor que estava fazendo a palestra, Adelino da Silveira, que foi o próprio Jesus, veio das esferas resplandecentes pegar o Jorge no colo, tirar o Jorge do corpo e levar ele no colo como sendo assim um filho dileto dele, né? Então, a gente vê que não é à toa que ele fala aqui, onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente, né? Que ele passou por aquela prova de uma extrema miséria, né? Não tinha nem como se banhar, não tinha nada, tinha o corpo todo ferido, era um pária social, assim, no sentido de que as pessoas não queriam se aproximar dele, né? Só o Chico que conversava com ele. E, na verdade, ele superou uma prova muito importante para a vida dele, foi recebido pelo próprio Cristo, né? Ele pediu para o Adelino contar o caso dele, né? E aí eu trouxe aqui também, lembrei desse caso aqui para a gente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são bem-amados meus. O que significa carregar seus fardos? A gente viu lá no início do capítulo, né? Que ele fala que o fardo dele é leve, porque é o cumprimento da lei de Deus. Então, carregar o nosso fardo é a gente viver a vida que se nos apresenta, né? Com as provas que a gente tem, com as expiações que a gente tem para passar, com os trabalhos que a gente tem para realizar, mas de acordo com as leis de Deus. Isso é carregar o fardo realmente, né? Aí a gente vê. Basta sofrer resignado quando uma dor chega para ser bem amado do Cristo? O Cristo ama todos nós, né? Mas aqui, de acordo com o que ele está falando aqui, assistem aos seus irmãos, são bem amados meus. Bem amados no sentido de que estão vivendo de acordo com as leis de Deus, né? Então, basta sofrer resignado para ser bem amado do Cristo? Tem que também assistir aos seus irmãos, né? Porque não adianta a gente pensar só na gente.
eu estou sofrendo a minha dor resignada egoisticamente aqui num claustro e não quero saber de mais ninguém. Não, a gente tem que passar pelas nossas provas, pelas situações da nossa vida, com calma, com resignação, com paciência, e também ajudar os que estão do nosso lado, porque não é só a gente que sofre, né? A gente tende a aumentar muito o nosso sofrimento, parece que só a gente que sofre no mundo, ao passo que tanta gente passa por coisas piores e que a gente muitas vezes, de uma forma até pouca, a gente pode ajudar e às vezes a gente não faz, né? Mas a gente precisa ter esse olhar atento para assistir aos nossos irmãos para poder ser considerado bem amados de Jesus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Como a doutrina espírita dissipa o erro da revolta? Mostrando aquilo que a gente já falou, né? Que toda situação difícil, né? Todo sofrimento, toda dor, ela tem uma causa justa e um fim útil. Tem uma causa ligada ao nosso passado ou ligada à nossa necessidade de progresso, se for o caso de uma prova que não tenha ligação com alguma ação ruim no passado, e que tem um fim útil, né? Ela vai nos servir para o nosso progresso espiritual. Então, isso dissipa o erro da revolta, porque a gente se revoltar contra Deus é uma coisa muito errada, né? E que a gente vai agindo assim, a gente não vai estar cumprindo as leis de Deus, né? Não vai estar conseguindo esse alívio que Jesus nos promete. Mas que nos instruindo pela doutrina espírita, entendendo a reencarnação, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, né? Entendendo essas questões todas, a gente vai tirar esse erro da revolta da nossa vida, né? Qual o sublime objetivo da provação humana? Na verdade, esse sublime objetivo da provação humana, ele é a felicidade, né? O nosso progresso espiritual. Não uma felicidade passageira da criança que quer aquilo naquele momento e bate o pé e acha que tem que conseguir. Mas, na verdade, uma felicidade ela perene, que é uma felicidade da alma. Alguma coisa que a gente nem compreende ainda direito, é essa realização do reino de Deus dentro de nós, né? Então, esse é o objetivo da aprovação humana, o desenvolvimento das virtudes. A gente só vai poder ser feliz a gente desenvolvendo essas virtudes que estão latentes dentro de nós. Então, como é que a gente vai conquistar, por exemplo, a virtude do perdão, se a gente não for ofendido, se a gente não passar por situações de pessoas nos humilhando, nos criando dificuldades? A gente não vai aprender a perdoar, nos ofendendo, né? Então, isso é importante, a gente ter saber que essas provações têm esse objetivo para a gente poder aproveitar, né? Esses objetivos. Para a gente não perder o fruto desses sofrimentos, né? Que às vezes se a gente age, às vezes não, toda vez que a gente agir com revolta, ou com desânimo, né? Ou com blasfêmia, isso tudo a gente vai estar jogando fora o fruto e se comprometendo mais ainda para o futuro, né? Então, é importante a gente estudar a doutrina, compreender isso, para a gente passar bem pelas provas que nos estão reservadas. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas muito mais perigosas do que as vossas. Porque o espírito de verdade considera, muitas vezes, os ricos do mundo miseráveis. É claro que ele não está falando de todos os ricos, né? Mas a gente sabe que o nosso mundo de provas e expiações, a grande maioria dos espíritos que está aqui encarnados são espíritos de terceira ordem, espíritos ainda com grandes dificuldades. E para nós, espíritos de terceira ordem, a prova da riqueza ela é uma prova difícil.
ela é uma prova, às vezes, mais capciosa, assim, mais difícil de ser vivida com retidão do que a prova da pobreza, né? Porque ela nos incita aqui ao orgulho, ao egoísmo. Então, ele fala que as pessoas que são mais pobres, né, têm muitas vezes inveja do rico, e os ricos são muitas vezes os mais sofredores, porque aparentemente está tudo bem com eles, nessa encarnação eles vivem aquela ilusão, mas vão sofrer muito pelas consequências dos atos que fizerem, pelo bem que deixem de fazer com os recursos que lhes forem confiados, com o orgulho que eles ficarem de si próprios, né? Então, isso tudo é por isso que o Espírito de Verdade considera os ricos do mundo miseráveis. Agora, não são todos, né? Claro que existem muitos espíritos que conseguiram superar a prova da riqueza, né? A gente tem o exemplo da Condessa de Paula lá no Céu e Inferno, que ela foi uma condessa, era uma mulher muito boa, que fazia muita obra de caridade, vivia de acordo com os padrões da época, mas com mais simplicidade, e que foi muito bem recebida no mundo espiritual, estava realizando tarefas superiores, estava numa felicidade muito grande, porque tinha cumprido bem sua tarefa. Não seria justo Deus dar para a gente uma prova que a gente não pudesse ser bem sucedido. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar pela ilusão da riqueza, né? Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Quem está conosco? Dá realmente essa sensação de que o Espírito de Verdade está falando em nome de Jesus, né? Porque estou convosco é a promessa do Cristo de estar conosco sempre, né? Até a consumação dos séculos. Ele nunca nos deixou órfãos. Então a gente pode sentir esse amor do Cristo nos envolvendo, né? Nos acolhendo, nos beneficiando, nos insuflando para que a gente progrida, né? Nos ajudando tanto. E quem é o apóstolo que nos instrui? Ele está falando de Allan Kardec, né? Pois é, a gente vai aproveitar aqui foi bom ter essa frase aqui nessa comunicação, porque hoje a gente está perto do aniversário de Kardec, que vai ser ainda, dia 3 de outubro. Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, né? E desencarnou em 1869, com 68 anos, não, menos, 64 anos. Desencarnou jovem, né? De tanta dedicação ao trabalho pela doutrina, foram 12 anos, né? Codificando as obras da doutrina, depois de se dedicar tanto à sociedade francesa, depois de fazer tantas obras em prol da educação na sua pátria, mas teve esses 12 anos de trabalho intensos que consumiram a saúde dele e que trouxeram para a nossa humanidade toda essa instrução e esse consolo, que é, na verdade, reviver os ensinos do Cristo de uma forma muito clara, que todos nós conseguimos compreender, né? De uma forma que fica óbvia, só quando a gente tem se a pessoa tiver um interesse é que ela não compreende, mas na realidade o ensino é muito claro, né? E Kardec teve todo esse devotamento à humanidade, trabalho, dedicou a sua vida, né? Ele desencarnou mais cedo, né? Acho que com aneurisma, não foi? Por conta de excesso de trabalho, de tanta dedicação que ele teve por essa obra, né? Então a gente tem que ser muito grato. Se a gente tem essa codificação hoje, que é uma rocha, né? Onde a gente pode se firmar, né? Onde é um conhecimento que a gente tem sólido e que nos conduz à redenção, se a gente seguir, né? Se a gente estudar e seguir, a gente tem que agradecer muito a Kardec, né? Por esse devotamento dele pela felicidade da humanidade inteira, né? Esse devotamento dele ao Cristo e à lei de Deus, né? Bebei na fonte viva do amor,
e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Olha só que bonito que ele fala, né? A linguagem do Espírito de verdade, ela é muito poética, né? Quer dizer, ele fala para nós bebermos na fonte viva do amor, quer dizer, para nós vivermos esse amor no nosso dia a dia, desenvolvermos isso no nosso coração, nos nossos relacionamentos, né? Nas situações que a gente tiver do dia a dia da vida. E se preparar, esperar, né? Porque hoje nós estamos aqui presos a um corpo, ainda num planeta com dificuldades, mas um dia nos lançaremos livres e alegres. Aí olha que bonito a imagem que ele usa, né? Como se a gente, falando que nós nos lançaremos livres e alegres no seio de Deus, né? Que nos criou fracos para nos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de seres os artífices da vossa imortalidade, exaltando aí a lei de progresso, que é a lei de Deus, né? Que quer que nós o tempo todo cresçamos, o tempo todo nos desenvolvamos e sejamos cada vez mais felizes, aprendendo a amar e a fazer o bem. Então, essa é a mensagem muito linda que o Espírito de Verdade traz para nós lá em Paris, 1861, e foi o nosso estudo de hoje. Tá bom? Agradeço a todos aí.